quem quiser, fica o convite aqui para se conectar comigo. Aqui do lado direito tem um QR Code para o LinkedIn e do lado esquerdo um QR Code para o YouTube, onde eu falo um pouquinho sobre transição de carreira e falo também sobre análise de dados. É um canal recente, então ainda estou falando muito, tentando pavimentar o conhecimento, falar um pouquinho sobre análise de dados como um todo, e futuramente trazer mais dicas de ferramentas, aplicar mais testes para a gente medir evolução de conhecimento. Então, se vocês quiserem, fiquem à vontade para se conectar comigo por lá. Bom, eu acho que muita gente deve estar aqui interessada em transição de carreira, porque é o nome principal, e aí eu queria contar a história de como eu me interessei pelos dados. Eu sou jornalista de formação, trabalhei na área durante bastante tempo, uma década mais ou menos, e adoro a profissão, sou muito fã ainda dos meus colegas, acho o jornalismo uma profissão fundamental, a importância dele sempre foi muito grande, mas ainda mais nos dias atuais, né? Tanta informação falsa. Então, tenho um respeito muito grande pelos lugares onde eu trabalhei, principalmente pelos profissionais com quem eu trabalhei, que eu continuo admirando. Mas a minha transição tem muito a ver com 2 pontos, principalmente. O primeiro, acho que por uma questão de curiosidade pessoal, curiosidade de aprender coisas novas e também de mudança de rotina, de vontade de trabalhar numa rotina diferente do que aquela, e de ir para um viés mais comportamental. O meu interesse em análise de dados tem muito a ver com comportamento. Nem sempre vai ser essa a regra para todo mundo, cada um vai ter um interesse focado em análise de dados. O meu foi através do comportamento. Quando eu era repórter, eu já tinha uma afinidade muito grande com comportamento, entender comportamento das pessoas, pautas de comportamento me chamavam a atenção, e nos dados não foi diferente. E aí, como que eu fiz essa transição, né? Eu trabalhava em redação e trabalhava com distribuição de notícia, e ali eu comecei a ter um pouco de contato com essa informação do leitor, com um pouquinho do interesse dele, tabular um pouco de interesse dessa distribuição, como que ele se interessava por determinados títulos, determinadas notícias, e isso foi onde estimulou esse interesse meu. Na época, eu já estava determinada a estudar alguma coisa, e eu comecei a assistir muitas palestras. Eu comecei a visitar alguns lugares e assistir palestras, e aí algumas delas me chamaram a atenção sobre análise de dados, e eu comecei a conectar com aquilo que eu fazia já organicamente ali para entender um pouquinho de audiência no dia a dia, né? Então, falei, bom, eu acho que eu gosto disso, isso me estimula, vou procurar estudar isso. Aí, na época, eu tinha acabado de chegar em São Paulo, fazia pouco tempo, eu comecei a pesquisar pós-graduações que tinham que me trariam uma bagagem de arquitetura de dados, que me ajudariam a ter um olhar mais técnico sobre isso, né? Sobre essa área que eu conhecia tão pouco. Então, eu fui partir logo para pós. E aí, os pontos positivos disso, de ter partido logo para pós, foi um intensivão e eu estive em contato com pessoas de outras áreas, né? Ciência da computação, pessoas que eram que vinham de graduações mais próximas a graduações tecnológicas, em ciências da computação, análise de sistemas. Isso foi um ponto super positivo. Ponto negativo, muita informação ao mesmo tempo. Então, foi muito desgastante para aprender tudo, muitas coisas novas ao mesmo tempo. Então, o que eu poderia ter feito, né? Que hoje eu... Isa, Oi? desculpa atrapalhar. Você tá passando os slides? Não, tô finalizando o Ah, último. tá. Não, desculpa. Desculpa, gente, ó. Ó, eu passando vergonha de novo. Pode continuar. Relaxa. Não, é que é aqui da introdução e eu já vou caminhar, fica tranquilo. E aí, por último, fechando esses pontos negativos, eu poderia ter feito esses cursos antes, coisas de ir pavimentando esse conhecimento, para quando eu fosse para pós eu conseguir
ter uma visão mais macro e aproveitar aquilo de uma maneira menos dolorosa, vamos dizer assim. E aqui, aí, essa introdução da minha trajetória, eu iniciei, eu fui caminhando dentro do campo de comunicação, então eu saí de redações e fui para agências de relações públicas, publicidade e propaganda, porque eu conseguia trazer essa bagagem de comunicação que eu já tinha e conectar com análise de dados, né? Então, ainda continuo na área de marketing no Google, e aí eu optei por continuar dentro do mercado de comunicação. Poderia ter feito uma transição mais brusca para um BI de vendas, algo assim, mas eu preferi me manter no mercado.